webinário A Pandemia Dentro da Pandemia, uma iniciativa da Agência de Notícias da AIDS. E para isso, nós convidamos o João Geraldo Neto. João, muito bom dia. Bom dia, Roseli. Muito bem-vindo, muito obrigada. O João, além de mediar essa próxima mesa, que eu acabei de anunciar para vocês, o João está fazendo toda a parte logística de colocar o pessoal no ar nesse nosso webinário. Obrigado, Roseli. Obrigado a todo mundo que está assistindo. Eu estou nervoso, então essas falhas vão ser normais, tá? Mas para mim é um grande privilégio, de verdade. Assim, quando eu falo, né, que essas pessoas que eu vou apresentar agora me inspiraram, elas me inspiram porque elas estão há muito tempo, né, na luta contra HIV, né, por diferentes motivos. E não é que elas sejam muito mais velhas do que eu, não, tá? É porque, na verdade, elas tiveram oportunidade de estarem ali à frente. Eu demorei um pouquinho, apesar de viver com HIV há 19 anos, eu comecei no ativismo há cerca de 12, 13 anos. E eu queria chamar aqui para a sala agora o Veriano e queria chamar a Alessandra. A Alessandra Nilo e o Veriano Terto são duas pessoas muito incríveis, de verdade. O Veriano é psicólogo. Eu vou evitar essa apresentação toda formal, parece congresso, né? Quando a gente vai para congresso, as pessoas fazem aquela apresentação enorme da gente, eu me sinto super desconfortável. O que eu vou falar basicamente é que o Veriano é psicólogo, que a Alessandra é jornalista, mas eu queria que os dois se apresentassem e dissessem para mim, na ordem alfabética, a Alessandra primeiro, dissesse para mim o que vocês fazem da vida, o que vocês formação e como vocês entraram no mundo do HIV. Alessandra, você começa para a gente com mulheres primeiro. Eu sou jornalista, sou uma das pessoas que fundou a Gestos em 1993, junto com a Cioli Neto, com Márcia Andrade e com Silvia Dantas. E depois eu me especializei em comunicação e saúde, depois eu me especializei em relações internacionais, um pouco já em decorrência do trabalho que a Gestos fazia nesse campo, né, faz nesse campo de relações internacionais em AIDS. E eu me envolvi com HIV/AIDS porque eu perdi um amigo muito cedo, no final dos anos 80, de uma forma que foi muito traumática, porque era uma pessoa da qual gostávamos muito e que de repente, mas assim, de repente eu falo, tipo, em uma semana nós não podíamos mais ter contato com ele, a família proibiu qualquer acesso aos amigos, essa pessoa saiu, foi tirada do país para fazer um tratamento fora do Brasil e nunca mais sequer eu tive notícia, eu não saberia dizer o que aconteceu com ela, a família nunca concordou em conversar com a gente sobre isso. Eu falo a gente, os amigos e as amigas que estavam envolvidos na época, e foi assim como se você retirasse uma pessoa do planeta. Simplesmente essa pessoa sumiu da nossa vida. Então, à época, a gente não tinha internet, não tinha Google, não tinha muito acesso à informação, então eu disse, eu quero saber mais sobre o HIV, eu quero saber o que é isso, o que é que aconteceu, a gente estava num processo assim muito tumultuado. E foi assim que eu, junto com outras pessoas aqui em Recife, nós fundamos o Fórum AIDS Pernambuco, que era um fórum que reunia profissionais como eu, interessadas em saber mais sobre o que era, e era um espaço especificamente para a gente trocar informação por uma questão de curiosidade, de interesse pessoal, de compreender o problema. E aí, à medida que você vai, eu que tenho uma história, que vim do movimento estudantil, que sempre estava envolvida com as causas sociais, sempre cresci a minha vida inteira numa família que tinha essa preocupação com o social, era sempre muito presente. Daí a me identificar com essa causa e transformar essa causa na minha causa da minha vida foi um processo absolutamente natural. Você ia vendo a necessidade das pessoas, né? E depois a gente fundou a Gestos em 93. Levou aí uns 4 anos nesse processo. E para concluir, para passar para o Veri, foi muito interessante, porque depois é como se eu tivesse passado a minha vida inteira me preparando para um momento em que eu tive realmente uma pessoa na minha família passando por isso, afetada, vivendo com HIV/AIDS, e que eu acho que se eu não tivesse construído essa história, também na nossa família a gente não ia saber como lidar e como tratar com essa situação. Então, é uma história de realmente ir descobrindo o quão tratar o HIV tinha a ver também com falar sobre direitos, falar sobre as pessoas que estavam numa situação de total
esquecimento na sociedade, né, de grande vulnerabilidade. E é interessante, né, Alessandra, que é para você ver, você entrou na causa por um motivo, que um amigo foi afetado, e aí, posteriormente, acontece dentro da sua família mais próximo, né, justamente aquela ideia de que todos nós estamos suscetíveis ao HIV, né, isso é, de fato, uma luta de todos, né, e eu costumo brincar que quando o HIV não infecta o sangue, como é no meu caso, né, que eu vivo com HIV, ele infecta o coração de algumas pessoas, né, e uma vez que você entra, você não consegue mais sair, não é verdade? E você, Veriano, conta aqui pra gente, para quem ainda não te conhece, quem é você e como que você entrou nessa luta. Bom, eu comecei efetivamente o meu ativismo com AIDS formalmente em 89, quando eu ingressei na BIA, via também participando da recém-fundação do Grupo pela Vida do Rio, né? Mas eu considero que a minha entrada nisso tudo, ela vem antes, né? Porque eu acho, até já entrando nas lições, eu acho que a AIDS é uma das poucas, vamos dizer assim, doenças que se transformaram numa bandeira de luta. Ela é uma causa, né? E relacionada com outras, talvez nem tanto do campo da saúde, mas com direitos humanos, com a luta contra a pobreza, contra a desigualdade, que sempre foram questões que me moveram, né? O meu ativismo começa, na verdade, em 1980, eu estou fazendo 40 anos de ativismo esse ano, eu e o Jorge Belloc, né? A gente se conhece em 1980, por isso que eu digo que é prévio, né? Porque depois a gente continuou na AIDS, mas, na verdade, começamos em 1980 no grupo Somos, no grupo AUE, Somos Rio, Somos São Paulo, né? Onde eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que depois vieram para o mundo da AIDS. Paulo César Bonfim, Peter Freik, né, que ajudou, depois era do Conselho da BIA, Carmen Dora Guimarães, que foi a pessoa que me levou, a Carmita, né, para quem não se lembra, quem conheceu, que foi uma antropóloga muito importante nos estudos de homossexualidade aqui no Brasil, era da BIA também, me levou, o próprio Daniel, que eu conheci em 82, 83, quando ele voltou do exílio, né? Ele e o Cláudio Mesquita, ele se aproximou dos grupos gays, e desde lá o Daniel se transformou numa referência para mim, e depois é o Daniel que me chama para ajudar na fundação do Pela Vida em 89, e junto com a Carmita, e aí a história tem mais essa virada, né? Mas, na verdade, ela começou antes, né? São pessoas que depois eu voltei a encontrar, o Paulo Bonfim, né, que tinha passado pelos Somos também, e os colegas que até hoje, por sorte, estão vivos aí, o Edward McRae, enfim, toda uma geração de pessoas que, para mim, foi muito importante, né? Eu comecei, então, tinha 18 anos, eu ia iniciar minha faculdade em psicologia, me formei em 85, depois eu fiz mestrado, e já trabalhando na BIA eu fiz o doutorado em saúde pública, né, no início dos anos 90. Mas um pouco da minha trajetória é por aí. Tá vendo como eu não estava errado de dizer que vocês inspiram? Não estou chamando vocês de velho, tá, pessoal? Porque quando a gente vê, né, eles estão lá há 100 anos. Eu gosto, eu estava falando para a Alessandra, eu gosto da categoria velha atualmente. Não, eu também já ganhei essa de HI velho, né? Eu estou com quase 40 anos, felizmente, e pretendo envelhecer muito mais do que isso, né? Envelhecer bem, como a gente tem envelhecido, né? Assim, pelo menos eu considero. Agora eu queria ver com vocês o seguinte, eu vou sempre na ordem, tá? Alessandra, Veriano, eu queria fazer as mesmas perguntas para os dois, porque eu acho que é importante a gente trazer visões completamente diferentes, né? A gente está falando de uma pessoa que está no Sudeste, uma outra pessoa que está no Nordeste do país, a gente está falando de um homem e de uma mulher, a gente está falando de realidades diferentes, então por isso, e apesar de os dois serem produtores de informação, os dois estarem nessa luta diretamente ali, né, em contato direto, que é até uma coisa que eu
eu falo que uma das deficiências que eu tenho no meu trabalho virtual é falta desse contato direto com as pessoas, que é absolutamente essencial. Mas eu queria perguntar para você, Alessandra, primeiro, dessa pandemia, qual é o principal impacto da pandemia de Covid, da Covid, qual é o principal impacto na vida das pessoas que vivem com HIV? Isso você pode falar em dados científicos que você tem acesso ou na sua percepção mesmo do seu trabalho? Olha, todos os dados mostram que a pandemia da Covid-19, ela absolutamente impactou o sistema de saúde no mundo inteiro, seja ele público, privado, o acesso à saúde no mundo inteiro, ele se travou com a sobrecarga causada pela pandemia da Covid. Agora, para além das questões da saúde, a pandemia da Covid afetou todas as áreas que se relacionam com o HIV, porque eu acho que se tem uma diferença hoje em dia é a percepção que a AIDS não é mais apenas uma questão de saúde. Nós conseguimos hoje mostrar que, mesmo que você tenha acesso a tratamento, se você não tem uma condição de vida adequada, se você não tem acesso a alimentos, se você não tem acesso a um sistema de refrigeração, de acondicionamento dos medicamentos que você recebe, etc., 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 você não consegue manter uma aderência para o HIV. Então, o que nós observamos é que a Covid-19 impactou os sistemas de saúde, praticamente todas as áreas que afetam o cotidiano das pessoas que vivem com HIV/AIDS ou pessoas mais vulneráveis, né? E toca em todas as questões sociais, econômicas, que são essenciais para você ter uma capacidade de responder ao HIV e à AIDS. Então, aqui na GEST, por exemplo, indo já mais para uma resposta mais do concreto na vida das pessoas, foi muito interessante, porque essa semana a gente está se preparando para avaliação e planejamento, né, que a gente faz agora em dezembro, e eu tive a oportunidade de fazer exatamente um levantamento. Ontem a gente estava em reunião com a equipe, e uma coisa que a gente observa é o impacto na saúde mental das pessoas, que foi muito grande, além da dificuldade econômica, porque a Covid-19, ela põe a luz nas desigualdades. Então, é muito diferente você falar sobre práticas de distanciamento social para uma determinada classe da população e você falar para as pessoas que vivem com HIV/AIDS, que hoje, na sua maioria, são pessoas das classes populares, são pessoas negras, são pessoas mais pobres. Inclusive, quando você coloca a lente nessas pessoas, você vê que quem mais morre no Brasil são as pessoas negras, e entre as pessoas negras são as mulheres. Então, tem um adoecimento na saúde mental foi extremamente impactada, e nós observamos como a resposta, a psicologia que a gente oferece, a estrutura psicossocial que a gente oferece nas gestos foi importantíssima para as pessoas. A outra área que a gente também observou, e eu estou falando realmente de observação concreta, tá? Nós observamos também que houve um maior adoecimento das pessoas que nós atendemos, porque na GESTES, além de a gente trabalhar com monitoramento de políticas públicas, etc., nós fazemos nós temos serviços oferecidos diretamente às pessoas que vivem com HIV/AIDS, a gente tem ações de prevenção em comunidade, enfim, a gente tem uma ação muito, muito presente nos territórios. Então, houve um maior adoecimento de outras, inclusive, de agravos de saúde. Adoecimento geral, né? No geral. Então, pessoas que vinham se tratando por questões de câncer, diabetes, você pode fazer a lista. Houve um agravo e uma dificuldade de acesso a isso. Finalmente, outra questão muito importante é a dificuldade de acesso a alimentos, não é? Nós tivemos aí um momento que acho que o Veriano também pode aprofundar um pouco sobre isso, que é tão importante, Veriano, essa dificuldade de acesso aos benefícios das pessoas que vivem com HIV/AIDS, que nos últimos anos no Brasil é algo que já vem se deteriorando, e o auxílio emergencial, que era uma emergência que demorou meses para chegar no bolso das pessoas, sabe, João? Então, tudo isso afetou diretamente na resposta ao HIV/AIDS. E aí quando você busca os serviços,
os CRAs, os CTAs, todos os serviços, eles não estão conseguindo, se já tinham dificuldade antes, eles não estão conseguindo responder agora. E depois a gente pode entrar numa rodada de conversa para a gente falar um pouco do porquê que eles não estão respondendo, que eu acho que também é uma conversa interessante para ter com um pouco do outro. E você, Veriano, qual o principal impacto, assim? João, posso fazer só um comentáriozinho, claro. porque esse é um ponto muito importante? E o crescimento das violências, não é? Violências contra as populações que já são mais afetadas, porque aí quando você coloca, além de você tem a violência de gênero que tem crescido, a violência doméstica que tem crescido, as populações LGBTI que não conseguem ficar nas suas casas praticando distanciamento social também por conta da violência. Isso também é um reflexo da pandemia. Eu costumo até dizer, antes do Veriano falar, que na verdade parece que essa pandemia ela foi um catalisador de tudo que estava acontecendo, tanto da evolução tecnológica, quanto nós estamos aqui agora num evento virtual, porque a gente não pode ter um evento presencial, né? Nós somos responsáveis a ponto de não realizar esse tipo de evento, até o ponto de coisas negativas, como isso que você está falando, né? Um desenvolvimento mais rápido de doenças que eu já tinha predisposição às vezes, ou não, né? Um adoecimento mental, que era algo que a OMS estava prevendo já para esse século, né? Mas um pouco mais para frente, esse adoecimento mental está vindo muito rápido, né? E de adoecimento mental, o psicólogo Veriano conhece bem, não é mesmo, Veriano? Para você, o que essa pandemia ela mais tem impactado na vida das pessoas que vivem com HIV? Olha, eu concordo com tudo que a Alessandra colocou. É difícil falar de um maior impacto, né? Mas eu penso assim que as pessoas devem estar se confrontando com essa pergunta: e agora, como é que eu fico, né, nessa situação? Eu acho que é isso que eu vejo mais forte na cabeça das pessoas vivendo com HIV. E agora, como é que fica a minha situação? Eu sou mais vulnerável ao Covid do que as outras, porque tenho HIV, né? Ou estou menos vulnerável porque eu já tomo antirretroviral e esses de alguma forma protegeriam também, né? Como é que vai ficar minha relação com o serviço de saúde? Minha consulta vai ser cancelada? Não vai? Eu vou perder meu médico vai ser deslocado? Meu remédio vai faltar, vai continuar sendo distribuído? Quer dizer, eu acho que se as pessoas já viviam, né, acho que a vida com HIV sempre foi marcada também com uma ideia de incógnita, né? O que é daqui para frente? Vou morrer, não vou morrer? O que eu faço? Como é que eu vivo? O que eu mobilizo? Agora isso tende a se agravar, né? Porque todos os recursos, vamos dizer assim, internos e externos que as pessoas mobilizam para enfrentar a sua vida com HIV/AIDS, elas passam a entrar em xeque, né? Os recursos externos, por exemplo, o seu médico, seu serviço de saúde, o seu medicamento, o seu benefício social, tudo isso, e agora, como é que fica? E os internos é isso, como é que eu me comporto no meio disso tudo? Continuo saindo, transo, não transo, se eu transar e pegar o Covid, eu vou morrer mais rápido do que quem não tem, enfim, transmito Covid, não transmito junto com HIV. Então, eu acho que é isso, aprofundar essa ansiedade, né? Como a Alessandra estava colocando, é uma grande, para a gente, inclusive, é uma grande contradição, porque na AIDS a gente sempre falou, tem que quebrar a clandestinidade, tem que quebrar o isolamento é muito ruim para as pessoas vivendo com HIV/AIDS. Agora a gente está numa pandemia que justamente fala, tem que ter isolamento físico, né? Tem que fazer isolamento. Então, é uma ambiguidade, contradições de discursos aí que a gente vai ter que enfrentar nos próximos dias. Então, eu acho que é isso. É um momento de muitas dúvidas e, claro, isso tem um impacto na saúde mental, sem dúvida. E eu acho que nós vamos ter que melhorar muito a nossa capacidade de aconselhamento para poder trabalhar com essas dúvidas e orientação na cabeça das pessoas. Vacinas. Como HIV positivo, como é que as pessoas... Nós já mandamos uma carta para o Ministério da Saúde, sabendo como fica a inclusão de pessoas soropositivas nos ensaios das vacinas, né? Justamente para até começarmos a pensar se tudo bem as pessoas com HIV tomarem a vacina para a Covid, né? Temos que ter uma clareza sobre isso também. Eu não sei se está tão claro agora, né?
Então, mas nós já estamos nos adiantando. Na AIDS, né, Sandra, a gente já mandou uma carta, então estamos esperando resposta. Deixo aqui cobrando uma resposta. Tá Boa. bom? E você mencionou uma coisa que é uma curiosidade de muita gente, mesmo muitas pessoas já terem falado, né, que é essa questão da vulnerabilidade, do risco maior de complicações da Covid porque vive com HIV. As informações que vocês têm até o momento, existe um risco acrescido nas pesquisas que já estão acontecendo, de pessoas que vivem com HIV para complicações da Covid-19? Quer falar, Alessandro? Podem responder quem quiser. Pergunta geral. Eu posso falar? Então, eu conheço 2 estudos, um de Londres e outro de Madrid, que mostram, mas assim, naqueles primeiros meses da pandemia. Claro que isso pode ter mudado, mostrando que não haveria um risco acrescido. A proporção de pessoas com HIV que adoeceram de Covid, que foram internadas nos hospitais em Londres e em Madrid, elas não apresentaram uma taxa de mortalidade ou um agravamento da situação pior do que as pessoas negativas, né? Claro que são estudos inconclusivos, porque a gente está em plena pandemia ainda, não sabemos exatamente. Mas até haveria uma suspeita, uma certa tendência de que a taxa de mortalidade entre os soropositivos possa até ser comparada com a população em geral, né, morte por Covid, tenderia a ser até um pouco menor. Agora, isso se deve a... algumas pessoas falam, os antirretrovirais podem ajudar, né, mas não temos nada conclusivo sobre isso. Talvez o que seja maior é que já são pessoas ligadas, pelo menos lá na Europa, né, a serviços de saúde, talvez puderam aceder a tratamentos mais precoces, mais rápidos do que outras pessoas, né? Então, é um diferencial, um viés populacional, vamos dizer assim, no estudo. Mas, por outro lado, tem aquela hipótese também que fala, por outro lado, que haveria uma memória imunológica, né, que poderia ajudar... contra o próprio HIV, que poderia ajudar a mobilizar também, a diminuir os efeitos do Covid, mas são hipóteses, né? Os estudos mesmo... O mais provável é que as pessoas com HIV não são mais vulneráveis e não vão morrer mais do que por terem Covid do que as pessoas negativas. Isso talvez é o melhor para tranquilizar as pessoas, né? E por enquanto nem menos também, né, Veriano? Porque os estudos que estão em andamento são vários, inclusive em Madrid também, que você falou, não demonstrou que o antirretroviral protege contra a Covid, né? Eu também acredito na mesma teoria que você, de que as pessoas que vivem com HIV foram meio que forçadas a iniciar uma questão de autocuidado mais apurada, e isso acabou fazendo com que essas pessoas também se cuidassem na pandemia. Você quer falar alguma coisa, Alessandra? E lá na realidade da Europa, né? Exato, todos esses estudos estão feitos na realidade da Europa. Tem muita gente com um atendimento ruim, e fora outros países mais pobres, então, assim... Exato. Quer falar? Eu ia fazer esse recorte do território dos estudos, sabe? Da inconclusão dos estudos. Mas, na verdade, eu acho que não dá... Quando a gente pensa, obviamente, Covid, você pensa Covid dentro da perspectiva de saúde. E, de novo, né, na saúde, você tem sempre que considerar os determinantes sociais. E aí, nesse caso, é muito preocupante, inclusive é preocupante, é sempre um ponto de denúncia da gente, né, Veriano? A gente tem sido muito enfático nisso, de cobrar mais dados desagregados por parte do governo brasileiro em relação à situação da Covid, que a gente não tem esses dados desagregados suficientemente disponíveis, nem sei se eles existem, nem sei se eles estão coletados. Todos os dados desagregados que eu tenho visto ou são de universidades, ou são de outras iniciativas que não necessariamente do governo brasileiro, acho que isso é importante de pontuar. Mas os dados que nós vimos, alguns estudos, inclusive até no Rio de Janeiro, mostram que as pessoas que têm morrido mais em decorrência da Covid-19, ali já na faixa de maio, junho, julho, eram exatamente as populações das camadas populares, porque
apesar de que, num primeiro momento, você tinha mais gente das camadas mais ricas se infectando, e depois é que ela chegou pela mesma forma de entrada, né, digamos, semelhante, das pessoas que viajavam para fora do país, que foi o que aconteceu com o HIV também no Brasil, né, pessoas que viajavam para fora e que trouxeram, e quem foi se infectando primeiro, isso também teve uma importância. Mas o que a gente costuma dizer é que, nesse contexto, é muito preocupante quando você é uma pessoa que está nessa situação de condição de vulnerabilidade social e você tem um diferencial. Então, quando você considera que no Brasil, realmente, as pessoas mais pobres, as pessoas negras, etc., são as que mais acabam falecendo em decorrência do HIV, eu tenderia a dizer que é muito importante para as pessoas que vivem com HIV/AIDS, que tem já uma condição de saúde diferenciada, porque existe isso, existe uma tentativa de você estar ali sempre fortalecendo o seu sistema imunológico, você tá, né, Veriana? Você tem que sempre estar muito preocupado com essa sua questão de capacidade de resposta. É muito importante você dobrar a sua prevenção, até porque você sabe já, né, como a gente está conversando aqui, quando você tem mais acesso à informação, você já tem essa característica, é muito importante você se cuidar, porque na verdade, o que a gente sabe da Covid é que ela é uma incógnita de como ela vai funcionar no seu corpo. Você não sabe. Eu posso ser extremamente saudável, inclusive, eu posso estar muito bem de saúde e ter um fator ali que eu desconhecia, que aquilo ali vai me levar para uma situação de agravamento, sabe? Então, eu acho que a gente tem que falar de prevenção igual para todo mundo, mas, no caso da gente, como a gente trabalha com as pessoas que vivem com HIV, para as pessoas que a gente vive com HIV, a gente, por favor, é muito difícil. E a gente tem um dado já aqui na Gestos também para compartilhar com vocês, que a gente está fechando ainda esse dado para apresentar até o final do ano, mas pelo menos cerca de 10% das pessoas que nós atendemos aqui na instituição vivendo com HIV/AIDS já se infectaram com a Covid. A gente não teve ainda nenhum caso de morte por Covid. Então, mas eu queria... Você entrou numa outra pergunta que eu tinha anotado aqui e que vai ser interessante vocês discursarem um pouco mais, falar um pouco mais sobre isso. Com relação às populações, né? Já pensando pandemia de AIDS, pandemia de HIV, você falou que as populações que estão morrendo mais são as mesmas populações, né? Do HIV e da Covid. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, entende? Por que você acha que esse tipo de coisa acontece? Falta de acesso à saúde, vulnerabilidades N, o que pega nesse esquema aí que continua prejudicando mais as mesmas populações? Porque antes, você sabe por que, Alessandro, que eu estou te perguntando isso? Porque antes a gente tem uma infecção que é sexualmente transmissível, que vem carregada de estigma, que era para o câncer gay, que era a doença de promíscuos e de prostitutas, e agora a gente tem uma infecção que é transmitida pelo ar, por via respiratória, que acomete todas as pessoas, mas que mata especificamente determinadas populações. Entende? Sim, sim. Porque, bom, na verdade, isso tem a ver com a nossa história. A nossa história no Brasil, né? Nós somos o 9º país mais desigual do mundo, na região mais desigual do mundo. Então, essa ideia... E, assim, a gente tem um sistema de saúde, gente, a gente tem um SUS, que não é todo país rico no mundo que tem um sistema como o SUS. Que a gente sempre diz que se o SUS fosse devidamente implementado, a gente estaria num outro patamar de resposta, inclusive a Covid-19. Mas a gente tem um país extremamente desigual, extremamente racista, não é? Extremamente homofóbico, sexista, transfóbico. É um país que não respeita as diferenças, não respeita as diversidades, que não valoriza isso. E a nossa estrutura de saúde, por mais que a gente tenha o SUS, a gente precisa também falar sobre isso, é uma estrutura de saúde que deveria se chamar Ministério da Doença, ou Sistema da Doença. Né? Eu sempre digo isso, eu não sei por que a gente chama isso de Sistema Ministério da Saúde, porque a gente só fala em doença. A prevenção, a informação, a capacidade das pessoas se cuidarem, ela não faz parte do cotidiano das discussões de saúde pública, como deveriam fazer, obviamente, né? Então, na AIDS, algo que a gente aprendeu e que a gente discutiu muito todos esses anos é a importância da autoestima para que você consiga
se prevenir, que você consiga se cuidar. Sem autoestima, sem você ter uma pessoa que quer realmente se cuidar e que quer, você não consegue. Agora, a autoestima, e aí Veriano, como psicólogo, pode trazer mais reflexões aqui para a gente, não é algo que é dado, é algo que é construído também, que você vai construindo. E todo sistema público, tudo que a gente vive no Brasil é feito para que você não se sinta parte desse sistema. E eu vou dar um exemplo para você, João, que eu acho que é muito interessante. Lá na Gestos, como a gente falei, né, a gente tem serviço de psicologia, assessoria jurídica, assistência social, um fenômeno que até hoje a gente trabalha e que muda muito pouco, mudou, mas não é ainda tão... Não houve a mudança ainda tão estrutural. Na verdade, são duas questões. Uma é, o preconceito ainda é o pior sintoma da AIDS, estigma e discriminação são os piores sintomas da AIDS, mas o outro é, as pessoas, quando chegam na nossa instituição, elas não sabem que elas têm direito. Tanto é que quando elas são bem tratadas, quando elas são recebidas pela enfermeira ou pela assistente social, na hora, quando tem um acolhimento, elas ficam assim, achando que nós somos, sabe, o máximo. Porque não é porque ela não entende que ela tem direito àquilo. É tudo tratado como se fosse um favor. Então, essa falta de noção de direitos, que é uma falta de noção construída, sabe, que não se tem uma ação efetiva para mostrar que as pessoas têm direito, porque a gente estaria no nível de reivindicação, de participação social muito maior, isso faz uma diferença enorme. Além do que, nesses últimos anos, a gente teve uma total desconstrução da política de participação social, que é uma outra coisa que a gente também precisa conversar. Mas, assim, eu acho que é muito difícil a gente falar e promover saúde num país como o nosso. Isso está bem relacionado, sabe? É uma questão política, inclusive. E você, Veriano, concorda 100%? Eu concordo, assim, com o que a Alessandra colocou, mas eu acrescentaria alguns pontos que a gente tem que refletir, até já que a gente está seguindo a primeira pergunta ainda, né? Essa semana, anteontem, esses dias agora, a gente publicou um relato de uma pessoa soropositiva estrangeira com suspeita de Covid, fazendo uma peregrinação, uma via crucis, nos serviços de saúde do Rio de Janeiro. Inclusive, a gente manteve os erros em português, porque é um estrangeiro, para chamar a atenção, valorizar essa voz, né? Como ela fala. E é um relato bem impressionante, onde mostra uma pessoa até com uma autoestima, porque ela nos ofereceu o relato, nos liberou para a publicação, mantendo o seu anonimato, afinal, né, até um estrangeiro no Brasil atual, com toda a xenofobia que a gente vive também. Mas, assim, quando a gente termina de ler o relato, pelo menos para mim e principalmente para ele, a minha autoestima foi para o chão. Eu me senti um lixo lendo aquilo ali. Lixo por quê? Porque é um maltrato, e não um maltrato porque as pessoas do serviço de saúde maltratam. Elas estão perdidas. Os profissionais não sabem o que fazer, né? Então, assim, não tem autoestima que resista aquilo ali. Não tem trabalho, terapia psicológica que resista. Tu sair peregrinando por postos de saúde com febre, numa cidade como essa, com tanta riqueza, vendo prédios espetaculares, vendo gastos fantásticos, né? E tu não tem um médico que te diga se tu tem que tomar uma aspirina ou não, sabe? Que não consiga fazer um teste. Não tem. Então, assim, não tem autoestima que resista, sabe? Assim, é muito humilhante, vamos dizer assim, é muito subjugante, né? Tudo que a gente está vivendo, né? Então, eu digo isso, na cabeça de uma pessoa com HIV, que até foi legal, porque, olha, foi uma pessoa com HIV, suspeita de Covid, que foi à Bia e trouxe o seu relato, escreveu e permitiu a publicação. Não foi uma pessoa negativa. Para ver até como talvez essa soropositividade tenha mobilizado essa vontade, essa disposição de dizer, eu preciso compartilhar, eu preciso falar, porque falando eu vou, talvez até melhoro, vai me sentir bem, até a minha autoestima que está tão
violada, né, nesse momento. Então, claro, a gente, aí sim, no movimento de solidariedade, a gente publica junto, porque a voz dele é a nossa voz, né? E então é isso, assim, são os determinantes sociais, sim, né? As decisões políticas, que os determinantes políticos também, né? Que são fundamentais, o negacionismo, tudo que se tem feito até agora em relação às medidas para tomar Covid, são decisões políticas e que estão afetando a população toda, inclusive a população soropositiva, né? Que até eu acho que tem tido, né? Eu falo assim, eu acho que pelo menos dentro das ONGs AIDS, onde muitos são soropositivos e as pessoas estão falando, estão falando sobre Covid, estão contribuindo, né, para avançar no debate, mostrando uma disponibilidade solidária muito, muito importante nesse momento, né? Apesar daquilo que eu falei, apesar de estar todo mundo desesperado, com muito medo, como o relato coloca, né? E isso é muito importante. Em 2013, nós publicamos também um relato de uma pessoa com HIV, aí sim, pobre, da Baixada Fluminense, no Rio. Essa que desse ano é uma da Zona Oeste, esse outro era da Baixada Fluminense. O de 2013 era só HIV, morreu, né? E nós reconstruímos toda a trajetória dele no serviço até quando ele morreu, né? É algo... E aí tu diz, gente, não mudou muito, né? 7 anos depois, a dor continua dentro desse sistema. E, claro, como pessoas em situação de pobreza, estrangeiras, pobres, de meia idade, desempregados, como sofrem muito mais do que outros qualquer. Então, assim, essas vozes a gente precisa falar, né? Foi em 2013, quando a gente publicou esse relato, inclusive disseram na BIA, foi na época da implementação do testar e tratar, nós fomos acusados que nós estávamos fazendo terror na cabeça da população e que nós não queríamos, pelo governo, né? O governo naquela época, 2013, que nós não queríamos fazer o testar e tratar no Rio de Janeiro, queríamos criar uma aversão a isso. Quando não é, a gente só quer mostrar o que é a realidade das pessoas vivendo com HIV, né, principalmente nas situações mais delicadas, como ser estrangeiro, ser pobre, ser desempregado, e como é que o sistema acaba se comportando, né? Depois a gente diz essa ideia, as pessoas abandonam o tratamento, né? As pessoas não procuram os serviços, no caso da questão ou procuram tarde, no caso da Covid. Gente, se a gente for ler os relatos, vai ver que as pessoas que são abandonadas, né? Pelos serviços, pelas políticas, pelos políticos. Elas morrem por abandono, não delas, né? Tem uma coisa que você está falando... Elas são abandonadas também. Isso a gente tem que ter isso muito claro, para não estigmatizar ainda mais quem já é estigmatizado, né? Sim. E uma coisa que você está falando, Veriano, que me lembrou, quando começou essa pandemia, eu fui fazer um trabalho voluntário fora do Brasil, e aí eu estava lá fazendo uma viagem dos sonhos, assim, dos meus sonhos, né? E aí o que acontece é que me pega no meio a pandemia. Então eu fiquei bloqueado, eu fiquei por 3 meses preso. Era a Alemanha, tá? Então não era um país que eu tinha muita deficiência. Se eu adoecesse ali, provavelmente eu teria um atendimento, mas isso porque eu tinha seguro, não porque é gratuito, porque não existe SUS na Alemanha, né? E aí uma coisa que me chamou a atenção é que você falando do relato desse rapaz estrangeiro, né, agora recentemente, aí eu estava lembrando que quando eu fiquei com medo, né, de adoecer e de não conseguir voltar para o Brasil, porque o meu voo era cancelado e eles não cumpriam com os voos, eu fiquei preso, de fato, ficando de favor no lugar onde eu estava, o meu medo era de ficar sem os medicamentos, que eu tinha conseguido tirar medicamento para 6 meses, só que eu já estava há 4 meses fora do Brasil e eu não sabia quando eu conseguiria voltar. E nesse medo eu procurei saber o que eu teria que fazer para poder arrumar os medicamentos. E eu, estrangeiro, latino, na Alemanha, a minha única alternativa era comprar os medicamentos. E lá eles custavam 2.500 euros, que é a fórmula com dolutegravir, lamivudine e tenofovir.
Então, o que acontece é que naquela hora me bateu um desespero tão grande, e isso porque eu tinha seguro de saúde, eu tinha pago um seguro de saúde, que eu fiquei imaginando como são as pessoas que estão num país onde eles não falam a língua, porque até para comprar remédio eu precisei de ajuda, porque era uma cidade pequena, ninguém falava inglês. Então, isso tudo me colocou numa situação que eu fiquei imaginando como isso é difícil. Eu estava na Alemanha. Imagina um lugar onde as pessoas não têm aquele tipo de consciência, vamos colocar assim. Porque uma coisa que a Alessandra falou, que é muito interessante, é que a visão dos brasileiros lá fora é uma visão completamente diferente do que é a realidade. O que as pessoas pensam da gente lá fora é que nós somos um povo absolutamente acolhedor, que nós somos um povo absolutamente tolerante, alegre, e que nós vivemos uma diversidade linda, numa vida perfeita, e não é verdade. Nós somos uma população que ainda mata e prende população negra em gueto, quando a gente não prende eles dentro de cadeias, Outra coisa também, outra oportunidade que eu tive foi de conhecer campos de concentração. Eu não estou fazendo nenhuma comparação com campos de concentração ou com gueto, com o que a gente faz. Mas se a gente parar para pensar, a ideia de uma favela, ela é de bloquear uma população, de manter essa população fechada dentro de um determinado lugar, sem assistência, sem acesso à saúde, à educação. Então, esse tipo de coisa, eles são exacerbados pela pandemia, e uma coisa que me chamou muita atenção lá, e já entrando agora na pergunta, é que foi em março, quando a Alemanha foi fechar o país, a chanceler lá, a Angela Merkel lá, ela foi na televisão pública, todas as televisões transmitiram, e ela disse, nós precisamos estar juntos nesse momento, porque esse vai ser o pior momento desde a Segunda Guerra Mundial. Quando ela diz isso, que a Roseli falou, antes da nossa mesa, ela citou isso também, o que demonstra é que a Alemanha aprendeu com a Segunda Guerra Mundial. E o interessante é que eles não tentam apagar a história deles, Eles reconhecem o erro deles. E aí vem a pergunta. O que nós, no Brasil, não aprendemos com a pandemia de AIDS para enfrentar a Covid? Hein, Alessandra? Difícil essa pergunta, porque eu acho que, na verdade, eu queria fazer alguns comentários. Eu acho que um dos comentários, é muito interessante essa tua experiência, João, porque você veja, um estrangeiro ou uma estrangeira que chegassem no Brasil não passariam por essa agonia particular que você passou. Porque um estrangeiro aqui no Brasil iria num posto de saúde, se cadastraria, informaria sua condição sorológica e teria acesso a medicamentos. Veja que contradição, Você está falando do país mais rico da Europa e a gente está falando aqui do Brasil, que é essa tragédia. Então, assim, eu acho que é um diferencial importante para a gente pensar como somos também um país de tantas contradições. Somos um país de muitas contradições. Nós estávamos num processo, se essa pandemia tivesse chegado no Brasil há 5, 6 anos atrás, eu teria uma resposta que é completamente diferente dessa resposta que eu vou dar. Mas, assim, eu acho que nós deveríamos ter aprendido com a AIDS que, para resolver qualquer problema nesse porte, você teria que envolver as pessoas afetadas, colocar as pessoas afetadas no centro da resposta. E é isso, a grande lição de AIDS, e a gente só conseguiu ter a resposta que a gente tem hoje para o HIV/AIDS, inclusive pressão para avanço na parte tecnológica, dos tratamentos, da ciência, etc., porque as pessoas afetadas estavam no centro da construção e da demanda por essa resposta. Isso, de forma alguma, está acontecendo em relação a forma como tem se tentado responder à pandemia da Covid-19, voltando, inclusive, para aquele básico fato que eu comentava lá atrás, que nem acesso direito à informação sobre o que está acontecendo, como está acontecendo, nós temos. Eu acho um absurdo, todas as noites, eu ter que assistir o Jornal Nacional para saber que o consórcio de veículos, vai informar sobre os números de casos no país. Eu acho isso realmente o fim, mostra o fim.
Agora, fora isso, a gente está num contexto que é de completo desmonte dessa política de participação social e do controle social que foi construído no Brasil. Então, você teve em abril do ano passado já um decreto que acabou com todas as comissões e conselhos que não foram criados por lei. O Conselho Nacional de Saúde, inclusive, só perdura porque ele foi um conselho criado por lei e não por decreto, mas todos os outros se acabaram. E a gente está num contexto também de reformas políticas que são reformas absolutamente contrárias e que impactam diretamente no direito à saúde. Na hora que você faz a reforma do trabalho da forma como foi feita, a gente faz uma relação com isso, com o impacto de desemprego, de incapacidade de cuidar de saúde, a própria reforma da Previdência Social, que é uma tragédia. Enfim, a gente pode aqui dar vários exemplos, mas, assim, se for para dar uma resposta, eu acho que isso é um problema que a gente não aprendeu. Então, o Brasil, basicamente, não aprendeu que precisa cuidar das pessoas. Não aprendeu isso. E não aprendeu que investir nas pessoas é a melhor forma, inclusive, de você lidar com a economia. Porque o que a gente vive no Brasil hoje é uma falsa disputa entre financiar, em garantir a economia andando ou você cuidar das pessoas. Não deveria ser assim. Não é assim. Você só consegue ter uma economia que vai avançar se você cuidar das pessoas. E, em tese, a economia deveria servir para isso. Então, quando você tem um SUS completamente desfinanciado, que perdeu aí 30 bilhões de reais nesses últimos anos, quando você tem uma emenda constitucional 95 que a gente não consegue reverter de forma alguma, quando você tem um sucateamento, a tentativa de privatização do SUS, que é permanente, que vem ao longo... A gente vê que o Brasil não está aprendendo a cuidar das pessoas. E aí não dá realmente para você... Isso sem falar no meio ambiente, sem falar das populações que estão ficando para trás. O Brasil continua sendo o país que mais mata pessoas trans no mundo. 4º país do mundo em assassinatos de mulheres. É um país... Enfim, a questão do racismo que é estrutural, sabe? Então, sobre direitos, sobre pessoas, a gente avançou só no papel. E ainda assim, sem respeito e cada vez mais desrespeitando as conquistas do ponto de vista de direitos que nós penamos muito para conseguir chegar, sabe? Eu acho que a gente não aprendeu. E você, Viriano, que erros do passado, vamos colocar assim, né, que não são passados, a gente continua cometendo erros na luta contra a AIDS, mas que erros da luta contra a AIDS que você vê se repetindo no combate à Covid? Na verdade, João, eu preferia falar dos acertos, como tu formulou primeiro a pergunta, os acertos da AIDS que foram esquecidos e que poderiam ajudar na Covid, né? E eu acho que um primeiro deles é a decisão política de não assumir, de não reconhecer a epidemia. Eu acho que um grande avanço que a gente conseguiu na AIDS nos anos 90, e isso foi razão também para os nossos bons resultados no HIV, foi o próprio governo, ou os governos terem assumido o HIV. Pode ter sido com limitações, mas foi avanços, vamos dizer assim, significativos, considerando um país com tradições tão autoritárias, né, e de pobreza que a gente vive. Eu dou 2 exemplos. O fato do Brasil ter adquirido, o governo, o país, adquirido um empréstimo junto ao Banco Mundial para investir no HIV, isso é algo muito significativo, tá certo? O Banco Mundial não deu dinheiro para o Brasil, o dinheiro foi emprestado e o Brasil pagou, assumiu de pagar uma dívida, e com juros baixos, mas com juros, para investir em saúde, e no caso da AIDS. Isso hoje em dia é impensável, né? Não teria a mínima, não teria nenhuma disposição política para fazer esse tipo de coisa, né? Depois, aceitar que a democracia é muito importante para enfrentar problemas de saúde, para a participação social, como a Alessandra está colocando. Quer dizer, o desmonte dos mecanismos de participação social se dão por um retrocesso da democracia, porque não se quer democracia no país, porque isso é o autoritarismo, isso é o fascismo, né, que a gente está vivendo.
Então, assim, e eu acho que vários estudos demonstram o quanto em democracias as situações de saúde públicas, de saúde coletiva melhoram do que nos países autoritários. Olha lá nas ex-repúblicas soviéticas, onde ainda sobra autoritarismo, olha na Rússia, olha, enfim, em vários lugares, é uma loucura, né? Então, assim, esse contexto democrático e a sua relação com respostas efetivas à saúde, que a AIDS conseguiu mostrar, se perdeu, né? A AIDS, ela foi um papel, o movimento social de AIDS, ele foi um movimento que se beneficiou da democracia, da cultura democrática dos anos 90 e dos anos 80 para a sua formação e para o seu crescimento, da mesma maneira que nós contribuímos para melhorar essa democracia. Né? Nós conseguimos, por exemplo, algo que se perdeu já hoje, né? E está se perdendo, vamos dizer assim, na AIDS, que não conseguiu expandir, inclusive, para outras causas, que por exemplo, o financiamento, o acesso a fundos públicos, né? Que não são fundos de governo, fundo público do país. E fazer isso de uma maneira democrática, com editais, com controle social, com participação, com discussão. Isso está se perdendo, né? É um retrocesso na democracia também. E foi um avanço que nós conseguimos, né? Transformar os princípios do SUS numa realidade tão forte como a distribuição universal dos medicamentos, porque está baseado no princípio de universalidade do SUS. Sabe? Nós temos concretude a isso. E isso pode se perder também, né? A Associação Saúde Pública e Direitos Humanos. Gente, o Programa Nacional do Brasil já teve uma unidade que se chamava Sociedade Civil SNCDH. Se lembra, né, Alessandra? Nós tínhamos um departamento de direitos humanos dentro do programa de AIDS. Isso era outra visão de saúde, gente. Hoje nós não temos mais departamento, vereador. De se assumir que a saúde pública tem que estar associada em direitos humanos. É assim que a gente avançou na AIDS. Hoje em dia, até a coisa de direitos humanos do Ministério já se perdeu, já saiu até de dentro do Ministério da Saúde. Saiu primeiro do departamento, depois saiu do Ministério e agora vai se perdendo em outras instâncias. Vai saindo do Brasil, né, vereador? Os direitos humanos estão saindo do Brasil. Durante o período dos governos progressistas e se radicalizou no governo de direita. Exatamente. Eu vou fazer essa pergunta para vocês daqui a pouco. Não fala ainda sobre quando começou o desmonte. Aí a gente vê as perdas que a gente... Aí a gente chega na Covid, onde a gente está, sem participação, sem decisão política, sem direitos humanos, quer dizer, sem campanha, esse horror que a gente está, e a AIDS dessa maneira. Praticamente um edital em um ano, né, para a sociedade civil, uma dificuldade imensa, quase uma coisa heróica, né? Hoje em dia a gente tem um acesso às ONGs fechadas, né, fechando as portas, uma dificuldade imensa de financiamento. Isso, para mim, está tudo dentro do retrocesso na democracia. E esse retrocesso da democracia traz decisões políticas erradas, autoritárias e favorece o adoecimento. E é isso que a gente está vivendo. E a gente vai voltar um pouco. A Covid só vai piorar. A gente vai voltar um pouco sobre isso. Oi? Desculpa? É mais um desabafo. Não, tudo bem, mas a gente vai voltar com esse desabafo, porque eu quero ouvir mais sobre isso. Eu só queria perguntar aqui para a Alessandra, que você já puxou uma pergunta que estava lá para frente, que eu queria terminar com essa pergunta do que a gente traz de bom da pandemia de AIDS, mas eu vou fazer ela agora para a Alessandra, porque a gente já puxou ela. O que você considera, Alessandra? Você falou da parte ruim, o Veriano preferiu falar a parte boa da epidemia de AIDS que a gente fez, e você até concordou com ele na hora que ele falou com a parte do financiamento, dos empréstimos. O que de bom a pandemia de AIDS teve que a gente está trazendo agora, que a gente poderia trazer agora para a Covid? Poderia, né? Porque a gente não está trazendo nada, mas que a gente poderia trazer. Eu acho que todas essas questões, obviamente, elas estão relacionadas, mas algo que me preocupa muito hoje no Brasil e que nós aprendemos muito com a epidemia de HIV/AIDS foi
centrar as discussões nas evidências. Isso é um outro aspecto que tem me preocupado muito. E aí me preocupa extremamente, porque não é como antigamente, quando a gente estava começando a enfrentar o HIV/AIDS, que a gente sequer sabia como tratar. Tudo bem, a gente também ainda está aprendendo a lidar com a Covid, a gente ainda está aprendendo, conhecendo, é um vírus novo, é uma nova forma de infecção, a gente sequer tem ideia das consequências, mesmo para as pessoas que não adoecem, que é uma informação que a gente precisa sempre, né, reforçar, que mesmo que você seja assintomático, mesmo que você não adoeça, você ainda não sabe as consequências, mas o pouco que se sabe, ainda assim, não é considerado como, não é tratado, não é enfrentado nesse governo, nesse país, nesse Estado, que cada vez mais se afasta da perspectiva de democracia e dessa perspectiva de direitos, a gente está fazendo uma guerra contra as evidências científicas. E aí você vê, por exemplo, a quantidade de recursos públicos que foram investidos para comprar cloroquina, por exemplo, a quantidade de testes que vão expirar agora em dezembro, que estão aí em São Paulo e que não vão ser utilizados, e uma abordagem completamente equivocada do ponto de vista de enfrentamento à Covid, que não é de identificar, isolar e cuidar, que é o que deveria ter sido feito, e que é o que, por exemplo, a Merkel, que é uma cientista, está fazendo na Alemanha. Está lidando com as respostas, na medida que vai fazendo, mas está testando a população, né? Está isolando, identificando e fazendo a busca dos casos e está tratando de uma forma científica esse problema. Isso é um aspecto. O outro aspecto eu acho que muito colocar a responsabilidade, e aí, de novo, eu acho que a gente precisa voltar para esse ponto, muito colocando a responsabilidade da prevenção nas pessoas. Então, use máscara, faça distanciamento social, sem dar às pessoas nem a informação suficiente para isso e nem as condições para que pratiquem o distanciamento social. Então, eu acho que se a gente aprendeu com a pandemia, com o HIV e a AIDS, que a gente precisa dessas condições, e é por isso que a gente teve uma resposta que a gente teve no Brasil, porque o Estado reconheceu, o Estado também, a partir do nossa demanda, porque também nada foi fácil, nada foi dado pelo Estado, foi resultado das nossas demandas e conquistas, mas a gente teve esse Estado que escutou, que acolheu, não é o que nós estamos hoje. Então, eu acho que são elementos muito graves. E, por fim, eu queria fazer um comentário que eu acho tão interessante ver que agora o tema que a UNAIDS colocou, né, do Dia Mundial de Luta contra a AIDS, é avançando com a saúde e com a equidade. Ou seja, um conceito que a gente aqui no Brasil trabalha desde sempre. A gente sempre disse isso, a gente sempre disse colocar a questão da equidade, das equidades, e tratar e olhar para a questão das desigualdades era central para vencer a pandemia do HIV/AIDS, e a UNAIDS, depois desses anos todos, trabalha agora com esse tema como se fosse assim, uma grande... Algo muito novo e extraordinário, né? Mas não é de hoje que a gente, Brasil, serve de referência para o resto do mundo, né? Inclusive sistemas de saúde fabulosos, como o da França, sistema de saúde público, França, Portugal, eles têm sistemas de saúde muito bons, muito bacanas, bem vistos no mundo inteiro, super amplos, e a gente inspira muito neles, porque eu acho que a gente tem o melhor movimento de AIDS do mundo, desculpa aí falar, e eu gostaria e me sentiria muito lisonjeado de fazer parte desse movimento. E aí, uma coisa, só um comentário sobre a sua fala, que eu falei isso lá no início da epidemia, da pandemia, quando eu ainda estava fora do Brasil, observando as coisas aqui, eu falei... Cara, é muito injusto. Quando eu vi essa discussão do ter que trabalhar ou ter que... Aí eu olhei e falei assim, gente, é muito injusto um governo colocar nas mãos da pessoa, ela ter que trabalhar... A escolha dela é ou eu trabalho e como e morro de Covid, ou eu morro de fome. Entende? É muito injusto você ver um governo fazendo isso, sabendo que esse governo é mantido, né, com dinheiro de impostos, que são os nossos recursos. E aí, eu não estou querendo dizer que outros países são incríveis, não, tá? Mas eu estou querendo puxar para outros países, que são países super liberais, que têm sempre essa ideia de vamos privatizar e vamos vender tudo, e que até venderam,
percebendo que era, sim, importante dar subsídio, para que não fechasse tanto as empresas, como que as pessoas não passassem fome, quanto que as organizações não governamentais fechassem, porque é um momento atípico, e é dever do Estado cuidar de todas essas entidades, né? E aí, eu queria fazer aquela provocaçãozinha que eu não ia deixar de fazer, puxando aquilo que Veriano já colocou. Você falou 2 vezes, Veriano. Você falou lá atrás, no início, você falou assim, porque lá atrás, em 2013, quando a gente começou, que não sei o quê. Lembrando que o desmonte do departamento de AIDS, essa visão muito privatizista, vou inventar uma palavra aqui, do SUS, não é de agora, né? Na sua percepção, isso vem de quando e qual é o objetivo dessas pessoas que estão aí fazendo esse esforço? Você topa falar sobre isso? Sim, olha, uma coisa que eu aprendi na escola, né, mas também aprendi no trabalho, principalmente com o Betinho, é que, o Herbert de Souza, é que epidemias são crises sociais e econômicas também. Elas não são meros fenômenos clínicos, fenômenos biológicos que acontecem no mundo, patológicos, coisas assim, né? Então, só que crises econômicas e sociais, elas também não acontecem de um dia para a noite, certo? Elas vêm sendo gestadas ao longo de um tempo. A gente tem sempre que estar com a ideia de pensar com um olho no passado e outro olho no futuro, para trabalhar no presente. Pensar que as consequências que nós vivemos no mundo atual, elas têm consequências no futuro, né? E a Alessandra participou disso, né, Alessandra? Quantas reuniões nós fomos em Brasília nos anos 2009, 2010, 2011, 2012, né? E falávamos com os gestores na época e dizia, gente, quando a gente ia falar sobre a situação já de desinvestimento dentro do movimento AIDS, e nós, não é, Alessandra? Eu sei que tu estava em reuniões conosco nesse dia, inclusive uma reunião com o Padilha, né? Dizendo, gente, vocês investir no movimento social de AIDS é investir na saúde. Nós não estamos pedindo dinheiro para a AIDS, nós estamos pedindo dinheiro para a saúde. Olha os resultados da AIDS e olha como isso pode repercutir na saúde. Isso para dar um exemplo de que nós já estávamos com o olho no futuro, que nós já sabíamos que desinvestir em saúde naquele momento, né, desinvestir no todo o trabalho que o movimento social construiu, que em todo o triângulo que mantinha, né, o triângulo que mantinha a base da resposta à AIDS no Brasil, sociedade civil, academia e governos, romper com esse triângulo poderia trazer consequências. Isso não foi feito só na AIDS, foi feito em vários outros programas de saúde. Saúde da mulher, enfim, uma série de coisas. Então as pessoas dizem agora assim, é a crise da Covid, parece que a Covid começou a crise em março. Não, a gente está vivendo na Covid as consequências de algo que vem sendo gestado há algum tempo. Que 95, a Alessandra já nomeou algumas coisas aqui, né? Então, vamos ser sinceros, é isso que a gente... as coisas não estão... Agora é a fase aguda, mas elas já vêm acontecendo, né? Então, por isso que a gente não pode esquecer de olhar para as respostas da AIDS e ver que as respostas, muitas vezes, quando a gente não... Eu digo muito isso, quando a gente não sabe para que lado vai para o futuro, para onde seguir adiante, a gente olhar da onde a gente veio, né? Qual é o nosso caminho. Por isso pode trazer apontar também algumas direções, né? E a Alessandra colocou algumas. A AIDS tem contribuições muito interessantes, por exemplo, para a gente pensar a prevenção na Covid, né? Justamente essa prevenção menos prescritiva, menos use isso, faça aquilo, venha isso, que a gente viu que na AIDS não funcionou totalmente, né? Funcionou numa hora, numa crise, mas não se sustenta. Quer dizer, uma prevenção que é negociada, que é participativa, que mobiliza as pessoas, como a gente fez com a redução de danos. Se lembra dos programas de redução de danos, onde o usuário de droga injetável, o programa, inclusive, alguns realizados com a ONG, tirava o usuário de droga injetável lá de dentro da boca de fumo e trazia para o asfalto, para o cara, ele fazia o trânsito entre os dois lugares, né?
mudou completamente a projeção dessa pessoa de ser somente um pária social para ser um agente de saúde, um cidadão, né? E ele mantendo o uso de droga dele, né? São lições muito caras, mas que estão redução de danos. Quem fala disso hoje em dia, né? Nem tanto para a AIDS, né? Quando eram coisas que pode ajudar a AIDS e pode ajudar a ter uma prevenção na Covid. O movimento de AIDS acumulou experiências incríveis, né? E uma delas a gente acabou de mostrar agora, com a formulação e a discussão desse PL 1462 sobre o não patenteamento dos produtos para a Covid e para a vacina. Esse projeto só se concretiza porque teve uma experiência prévia de participação, de mobilização, inclusive com conteúdo técnico, que o GTPI, a BI, a Gestos, todo mundo, o Fórum de São Paulo, o Rio Grande do Sul, todos os colegas estão engajados nessa campanha, né? Mostrando que é importante, é importante criar oposição a barreiras de propriedade intelectual e comerciais, se a gente quiser ter uma vacina, ou vacinas, porque uma só não vai ser suficiente, a gente tem falado isso, vamos precisar comprar de 2 empresas, pelo menos, né? Que isso seja a preço justo, né? A preço baixo, para que todas as pessoas tenham acesso, né? As vacinas e os medicamentos. A gente tem um acúmulo nessa questão. A questão de ética em pesquisa, né? Que a gente tem visto aí, a questão do multilateralismo, que eu sei que a Alessandra até pode falar disso melhor do que eu, né? Na AIDS, a gente enfrenta o AIDS num mundo onde o multilateralismo era importante. Hoje em dia está tudo descoordenado. Na vacina, cada empresa com o governo estadual faz o seu acordo. As vacinas de HIV mostraram que o esforço era mais amplo. Era a OMS, o Programa Global de AIDS, com governos. A coisa pública era mais forte, né? E isso trouxe consequências muito importantes para o cumprimento de padrões éticos de excelência na pesquisa, né? Coisa que a gente tem muito medo que se perca nessa descoordenação, onde cada um faz o que faz dentro da urgência, né, e da emergência que são necessárias, né? Então, enfim, eu falei aqui de alguns campos de contribuição. Eu escrevi um artiguinho que está publicado hoje ou ontem no site do Paulo Giacomini, onde essas coisas estão um pouquinho discutidas. Aí eu acho que também para provocar, né, para discutir com os colegas. Vocês acham que existe algum poder de argumentação técnica que vá fazer a diferença, ou vocês acham que o autoritarismo vai vencer? Você quer começar, velho? Eu falei muito. Da outra, assim, era sobre o tempo que eu passei. E aí eu queria pedir para vocês o seguinte: eu tenho mais 2 perguntinhas, eu tenho essa e mais uma, e eu queria que vocês pudessem ser mais sucintos, porque a gente está quase acabando. Muito obrigado. Olha, eu acho que ninguém atualmente é capaz de barrar sozinho a onda, essa onda fascista de retrocessos conservadora que tem no país. Nem o Ministério da Saúde, nem, até porque acho que tem pessoas heróicas lá dentro que estão resistindo, né, a tudo isso, mas eu acho que não é um elemento sozinho. Quer dizer, acho que deter esse processo de retrocesso que nós estamos vivendo, eu acho que depende muito da nossa capacidade de formar alianças, de outra vez, entre os setores progressistas, em fazer o trabalho de formiguinha, de mobilizar as bases, de trabalhar junto com as pessoas, né? E eu acho que não vai ser de hoje para amanhã, né? Mas saber disso não impede que a gente já comece agora, e eu acho que no movimento de AIDS a gente tem uma série... Eu tenho muito orgulho do movimento de AIDS, eu quero dizer isso, nesse momento, precisamente, não eu acho que é um movimento que reúne a diversidade, tem pessoas ainda com embates, com ambiguidades, contradições, coisas que precisam melhorar, sem dúvida. O movimento de AIDS não é perfeito, não é o bem também. Tem uma série de erros e de problemas internos dentro da questão, mas é um movimento que reúne diversidade, né? Consegue chamar diversidade. Tem trans, tem negro, tem branco, tem eu velho, tem jovem, tem uma porção de gente lá dentro que se embate, que se engalfinha, né, que se critica, mas que está lá, né? Eu acho que esse exercício deveria ser olhado também, né? Criar esses espaços que reúnam a diversidade para que a gente possa encontrar os denominadores comuns, né, e denominadores comuns que sejam de luta pela democracia,
né, de impedimento desse fascismo. Eu acho que é esse o caminho. Eu acredito muito ainda falando de novo do Betinho, Betinho falava muito que a democracia tem que começar vinda da base, né? Então, só que a gente tem que reconstruir essa base, né? Então, até para poder chegar lá no Ministério da Saúde. Do Ministério da Saúde, realmente, nesse momento, eu não espero nada, né? Além de saber que tem alguns colegas lá que estão tentando fazer algo importante, mas, assim, como instituição mesmo, acho que não tem muito o que salvar ali. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Eu sei que a gente já está com pouco tempo, né? Mas eu quero retomar a partir disso que Veriano já deixou a dica. Eu acho que, frente a essa situação, primeiro eu tenho esperança e acho que a gente precisa sempre ter esperança, porque essa esperança nos move, não existe ativismo se você não achar que você não pode conseguir mudar as coisas. Eu acho que a essência do que a gente faz, ela é centrada nessa ideia de esperança e na possibilidade de mudar. Então, essa eu acho que é a grande mensagem que a gente pode, né, deixar aqui para quem está ouvindo, para os ativistas e as ativistas não desistirem. Porque, às vezes, é difícil, é muito difícil, mas é nessa hora que as pessoas querem que a gente desista. E é nessa hora, exatamente, que a gente faz a diferença e a gente não desiste. Mas eu diria que o caminho agora é pensar os municípios. Nós acabamos de sair das eleições municipais. 2021 é um ano que os planos municipais de saúde para 2022 vão ser construídos, e é muito importante que a gente consiga, nos territórios, construir essa base dessas alianças que o Veriano coloca do campo progressista, porque eu acho que também é um equívoco a gente terminar 2020 e dar um pulo direto para fazer a discussão de 2022. A gente tem que ficar muito preocupado e muito atento às narrativas. A narrativa dos partidos políticos não é a mesma narrativa, não tem os mesmos interesses dos movimentos sociais. A gente precisa fazer essa diferenciação e repolitizar esse debate sobre HIV e AIDS, sabe? Eu acho que a gente precisa sair, talvez, um pouco do debate técnico-científico, no caso dos movimentos sociais, e a minha sugestão é que o movimento social, movimento de luta pela AIDS, contra a AIDS e a favor dos direitos, entre nessa disputa de qual é o Estado que nós queremos capaz de responder, não só a AIDS, mas a pandemia da Covid-19 e suas consequências. Então, acho que a gente tem esse papel fundamental de discutir esse novo normal, sabe? Disputar que novo normal é esse que a gente quer para o Brasil, um novo normal que tenha mais solidariedade, que tenha mais respeito às diferenças. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar com vocês hoje e falar sobre isso. Obrigada, João e Veriano, queridos. Veriano e Alessandra, é um prazer, como eu falei, absurdo de ter passado essa 1h30 com vocês. Vocês dois são, de fato, inspiração e vão ser sempre inspiração para mim, independente de onde quer que eu esteja, tá? Muito obrigado pelo trabalho de vocês, porque o trabalho de vocês impacta muito fortemente na minha vida, como pessoa que vive com HIV, e de outras milhares, 900 mil pessoas que estão por aí, pelo Brasil, em diferentes vulnerabilidades.